alguém dentro da igreja, era alguém do altar. Você tem noção? Era um caso aqui, depois outro caso ali. Acontecia isso dentro da sua casa. Mesmo sabendo. Você fazia vista grossa? Porque você tinha medo? O que que era? Eu não preciso de você. Se eu tivesse casado com outro, meu ministério teria melhor. Porque os abusos foram todos possíveis. Mesmo sabendo que você estava já sendo traída, você fazia de conta que estava tudo bem e continuava no altar. E continuava no altar. Houve uma vez que eu estava de joelho e Deus me mostrou muito claro. Eu tive uma visão muito clara. Lidar com traições, né? Algumas muito claras, muito óbvias. Outras que não chegaram às provas, né, sendo concluídas. Mas, enfim, só que foram vários casos. Porém, eu encontrava a cura no altar. Encontrei refúgio, encontrei refrigério, trabalhando para o Senhor. Mesmo sabendo que acontecia isso dentro da sua casa. Mesmo sabendo. Você fazia vista grossa? Porque você tinha medo? O que que era? Não, eu não fazia vista grossa. A gente chegava, a gente sentava, mas era assim. Eu tinha as provas. Ó, as provas. Não é coisa da sua cabeça. Mas as provas estavam ali. Eu cheguei a conversar com algumas das mulheres. Algumas me pediram perdão. Não era uma? Não, não foi um caso. Foram vários. Cheguei a conversar com algumas me pediram perdão, né? Até ministrei. Foi fácil, não foi fácil. Não foi fácil. Teve uma delas que eu falei assim, olha, eu te perdoo porque eu escolhi ser uma mulher de Deus. Porque um passo em falso hoje vai refletir no futuro das minhas filhas. Porque é uma legalidade que você abre, que você dá no mundo espiritual. Você entendeu? Sim. Se entrar, não vai ser por intermédio da minha vida. Então eu pensava, eu tomava muito cuidado nessa questão. Porque eu tinha 2 vidas. E houve uma vez que eu falo que esse caso foi bem assim, marcou muito a minha vida. Houve uma vez que eu estava de joelho e Deus me mostrou muito claro. Eu tive uma visão muito clara. Eu falei para ele, olha, você vai receber uma ligação, é fulana. Ela vai te pedir um aconselhamento de casal. Ela vai estar junto com o marido dela, mas não vai. Porque disse Deus para mim que é uma armadilha de Satanás. Só que o alvo sou eu, mas para me atingir vai mexer com você. E ele não acreditou. Saiu tirando sarro. E eu dizia assim, esse casal, só que vai chegar outro casal. E foi porque foi muito detalhes que foi mostrado. E eu especifiquei tudo para ele. E ele saiu trabalhar de manhã. Quando foi à tarde, 5h30, eu lembro até hoje. Ele chegou e estava se preparando, porque ia se arrumar para ir para o culto. O telefone tocou. Aconteceu exatamente da forma que Deus tinha mostrado. Só que não parou por aí. Foi algo muito doloroso. Ele atendeu o telefone? Atendeu o telefone. Ele aconselhou eu dizia, por favor, não vai, porque a pessoa solicitava a presença dele. Certo. E eu dizia, não vai. Eu te imploro, não vai. E ele foi. E aí foi quando essa pessoa expôs em rede social. Expôs para algumas pessoas, foi até alguma pessoa que tinha uma certa influência e expôs em rede social. E aí foi uma vergonha. Porque eu já sabia de muita coisa, mas eu falava assim, quem que pode me ajudar? Ninguém podia me ajudar. Era algo que eu precisava guerrear, eu e Deus. Quem ia poder convencer o coração de um homem? Ninguém. Aí era onde eu queria ser uma mulher de Deus, porque eu falava assim, eu sendo uma mulher de Deus, ele vai me amar. Era onde eu buscava mais a Deus. Só que era onde Deus me curava. A minha intenção era que o homem me amasse mais. Mas, em contrapartida, Deus, ele era com amor tão imensurável. Era onde o Senhor ia me curando. Eu ia tendo experiências com o Senhor e eu ia conseguindo prosseguir, né, através dessa busca. Mesmo sabendo que você estava já sendo traída, você fazia de conta que estava tudo bem pelo fato de que você queria passar essa força, essa mulher de Deus para todos? Sim, eu gostaria de passar essa imagem de mulher de Deus. Porém, o que eu queria?
era que a minha família fosse restaurada. Continuasse Continuasse unidos. unida. Esse era meu objetivo. E você chegou a conversar com ele sobre Sim, todas essas situações? inúmeras vezes. É? Tanto é que eu dizia, poxa, você é um homem honrado às portas, né? Tem uma esposa que dá testemunho de crente, de uma mulher de Deus. Nós dois juntos somos uma potência. Eu sou fechada com você, fecha comigo, Deus vai nos prosperar. E ele dizia que não. E ele era muito claro nas palavras dele. Meu Deus. Então era muito doloroso. E continuava no altar. E continuava no altar. Era muito doloroso, porque era assim, eu lutava sozinha. Só que eu era consciente. Sim. Eu estava lutando, Tô eu falava assim, não, entendendo. eu consigo. E de fato eu consegui. Só que chega uma hora que as suas forças elas vão se esvaindo, né? Que foi o que aconteceu. Porque os abusos foram todos possíveis, né? Físicos, na presença das minhas filhas, quando houve traições, conversas, peguei assim, quantas vezes, né? E eu ainda assim queria que Deus restaurasse. Porque eu acredito num Deus que restaura. Sim. Eu via ele restaurar pessoas ali que chegavam na nossa igreja e Deus mudava, Deus restaurava. Por que ele não ia restaurar a minha vida? Eu andando ali nos conformes, andando com princípios, honrando pai e mãe, né? E eu dizia, a minha aliança primeiramente é com Deus. Então, se eu honro a Deus, eu honro o meu esposo. Então, era essa a minha visão. Só que eu ia crescendo espiritualmente, mas emocionalmente eu tava adoecendo. Abalada ao extremo. Porque nesse período as meninas começaram a crescer. Houve situações também, porque assim, na verdade, de uma fonte não jorra dois tipos de água. Dentro de casa, espiritualmente, eu enfrentava guerras espirituais. E eu questionava ao Senhor, eu tenho uma vida com Deus e por que essas guerras? Só que alguém estava abrindo a brecha, né? A minha filha mais nova via coisas dentro de casa e eu falava, eu não aceito isso dentro de casa. Mas, então, era assim, era eu construindo e alguém desconstruindo. Então, assim, Entendi. foi muito puxado, foi muito esforço nesse período, né? E minhas filhas foram crescendo. A Ana Laura, a mais velha, muito apegada com o pai, faz de tudo para chamar a atenção do pai até hoje, né? E foi um dia que ela chegou para mim e disse assim, mãe, por que a senhora permite viver essa situação? A senhora é uma mulher de Deus. Eu falei, porque eu quero a minha família de volta, eu quero a minha família restituída e restaurada. Daí ela falou assim, não, hoje a senhora passa a ser conivente. Aquilo virou uma chave. E de fato, porque foram várias situações, vários cenários. Como eu havia mencionado para você, perdoei. Porém, não terminava. Aquele ciclo não se encerrava. Porque era um caso aqui, depois outro caso ali, outro caso aqui. E vira e mexe, Deus mostrava situações. Ninguém descobria? Hoje eu entendo que muita gente sabia. Eu achava que... E você nunca procurou ajuda, conversar com os pais ou com alguém que estivesse acima de você? Você aguentou todo esse tempo calada, sofrendo sozinha? Em um determinado momento, eu procurei os pais dele. Né? Eu falo assim que quem sabe de toda a verdade é os pais dele. Onde eu tinha vídeos, áudios e fotos de várias situações, inúmeras situações. E as únicas pessoas que eu tive a coragem de mostrar foi para os pais. Não que eu quisesse causar nenhum sofrimento. O que eu pensava assim? Eles são pais, eles vão entender como filho e como pastor. Porque eu dizia para ele, você quer ajuda? Eu tô aqui para te ajudar. Porque eu entendo que a fragilidade de um homem... Porque o homem, ele tem uma certa fragilidade, ele precisa de uma auxiliadora, de fato. Então, era o que eu dizia. A gente vai superar isso. Nós vamos te ajudar. Eu vou te ajudar. Mas cheguei a um tempo que eu me entendi que não queria ajuda. Queria viver essa vida. Uma vida dupla.
entra no caráter da pessoa, né? Exatamente. Não é que a pessoa tem essa fragilidade ou essa carência, isso já é caráter. Exatamente. Primeiro que não está vivendo conforme está falando que a Bíblia está no altar e tendo vidas duplas. E eu entendi perfeitamente a sua postura como mulher de Deus, que fomos ensinadas para, né, sermos assim e lutar pelos filhos, pelas famílias, mas porém você está morrendo por dentro ali, quietinha, e também foi o que a tua filha disse, está sendo agora conveniente, porque aquele que vê o erro e se silencia também está errado. Também está errado. E de fato foi aonde a minha ficha caiu. Realmente, porque não haveria mudança. E houve um episódio, acho que em 2019, peguei o caso e procurei ajuda. De verdade, não é tão fácil e tão simples procurar ajuda. Claro que não. E eu fiquei, Deus, a quem recorrer? Quem eu vou procurar? E fui atrás de um pastor que fez o nosso casamento, e também, se eu não me engano, tinha batizado ele, uma coisa assim. Eu falei, ele considera esse pastor, ele vai ouvir esse pastor. Esse pastor veio, sentamos em uma mesa e conversamos. E foi aonde o pastor perguntou, o que você quer, o que você tem a dizer dela? E ele falou assim, não, ela é maravilhosa, o problema sou eu e eu não vou mudar. Falou com todas essas palavras. E aí o pastor falou assim, então eu te aconselho a voltar para casa dos seus pais. Eu falei, não, para casa dos meus pais eu não vou voltar, porque não errei, tenho 2 filhas, aqui é a casa delas, então eu não acho justo eu sair, né? Então, na verdade, eu procurei ajuda, de uma certa forma, mas acaba aqui faltando até mesmo, e sabe? ele também trouxe a responsabilidade para ele, eu não quero mudar. Exatamente. Então ele não ia mudar, ele não queria continuar com aquela vida. E ainda foi depois disso que eu ainda tive esperança, porque depois disso foram N situações, né? Muitas coisas comprovadas. Aí chegou uma hora, missionária Zilda, que eu vou ser bem séria, que eu não quis mais saber. Porque ia só me ferir. E foi aonde eu busquei em Deus uma resposta, depois que a minha filha disse, né? A senhora já está compactuando. Foi uma conversa muito séria, foi um susto quando ela chegou e falou, porque eu não esperava isso dela. Então, eu senti um aval muito grande, né? Mas é uma tristeza, porque ninguém casa para se divorciar. Sim, sim. É uma marca que você carrega, você tá entendendo? Uhum. E não foi dessa forma que meus pais me ensinaram. Eu falo que eu fui a primeira mulher a ser divorciada dentro da minha família, né? E é triste, porque não é isso que você aprende, não é verdade? Mas eu precisava viver. E foi um dia que eu falei para Deus, eu falei assim, eu sei que o Senhor tem promessas na minha vida, porém, do jeito que tá, eu não consigo mais. Eu lutei até as últimas consequências. Eu precisava viver, eu tinha vontade de viver. Em Deus, eu tinha vivido muitas experiências gloriosas, só que eu disse assim, impossível que o Senhor se limite a isso. Poxa, eu sempre busquei andar nos caminhos do Senhor. E como essa situação, tudo bem que são escolhas e não julgo ninguém e também não me arrependo. Mas tinha que ter um meio. Porque a gente prega que Deus, ele transforma, que Deus restaura, que ele muda. E por que essa mudança não acontecia dentro da minha casa? Então era esse meu questionamento. E sem eu contar para os meus pais, porque eu não expunha essa situação. Eu falo que as minhas filhas, elas são, assim, sobreviventes também. Porque elas acompanharam muitas coisas. Quantas vezes eu não conseguia levantar da cama. E, assim, iam me levar água, remédio, né? E passavam ali caladas, sem contar. Ninguém da minha família sabia. Porque elas não contavam. Elas fecharam comigo assim de um jeito, sabe? Porque eu falava para elas, Deus vai mudar a nossa história, Deus vai mudar nosso cenário. Só que eu não esperava que era acerca de um divórcio, por intermédio de um divórcio. Foi quando eu comecei a perguntar para Deus,
se haveria uma vida após. Se haveria. Ai, Jesus. Porque as promessas não eram condizentes. Só que o mais incrível, missionária, é que Deus mostrava para mim este tempo. Só que eu não aceitava. Essa que é a realidade. Então, a verdade é que Deus nunca faz nada sem antes falar com você. Eu lembro até hoje um episódio. Eu estava sentada amamentando a Maria Eduarda com 40 dias. A Ana Laura com 3 anos, assim no chão brincando. E Deus me mostrava muito claro. Eu e as minhas filhas. A Ana Laura, eu lembro exatamente, ela tinha exato 17 anos. Deus mostrava. E era só nós 3. E aquilo me dava um temor, um medo. E eu falava, não, eu não aceito, eu não aceito. E de tempos em tempos, Deus me dava essa visão, essa revelação. Mas eu não aceitava. Eu falava, não faz sentido. Aí eu achava que Deus ia recolher. Porque eu não via ele junto, né? Então, hoje eu entendo que Deus mostrava, só que eu não aceitava. Era essa que é a verdade. Eu não aceitava. Porque nasci numa casa onde todo mundo, onde a família, né, a parentela, tudo, tem uma certa religiosidade, né? Não tem mulher divorciada na minha família. Eu falei, meu Deus, você é a primeira dessa casa? Misericórdia. Mas eu precisava, sabe aquele versículo assim, escapa-te pela tua vida? Era eu, né? E aí eu precisei tomar uma decisão, porque foi quando Deus falou comigo que ele não ia fazer o que eu precisava fazer. E a verdade é que um divórcio ele não acontece da noite para o dia. Então é por isso que Deus ele abomina o divórcio, porque na verdade o divórcio ele já aconteceu. Para chegar no ponto de acontecer esse divórcio, ele já aconteceu faz muito tempo. É o casal que já não dorme mais junto na mesma cama, que já não compartilha as mesmas coisas, que já não há respeito. E era uma vida muito infeliz. Não tinha esse respeito, porque assim começou as coisas a acontecer na minha presença. Então não tinha mais respeito. E qual que era a frase que eu ouvia? Você é uma mulher de Deus, você não vai ter coragem de fazer nada. Era isso que eu ouvia. E, de fato, eu não tinha coragem mesmo. Não tinha. E eu dizia, sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. E eu achava que eu estava muito bem assim, só que eu estava definhando. Essa que é a verdade. E aí, ao longo desses anos, Deus sempre usava pessoas para dizer assim, deixa ir, porque a dor de ficar vai ser maior que a dor da partida. Mas eu não entendia. E Deus falava tão constantemente isso, e chegou um ponto que eu me revoltei com isso, porque, como assim, deixa ir? Porque a dor de ficar vai ser maior do que a dor da partida. Por quê? Eu olhava para dentro de casa, minhas filhas, eu dizia, por elas eu fico. Eu olhava na igreja e eu via o ministério feminino, eu dizia, por elas eu fico. E o ministério começou a crescer. E eu lembro que chegou um determinado ponto quando eu já não tinha mais forças, mas estava bem em evidência o trabalho, né? O nome do Senhor sendo glorificado. Deus começou a criar situações, o pessoal começou a sair. Uma começou a se mudar porque o marido ia trabalhar não sei na onde, a outra não sei o quê. E Deus começou a tirar aquelas que me auxiliavam lado a lado, que estavam ombro a ombro no ministério. Começou a tirar. E assim, aí eu comecei a entrar em desespero, porque mesmo sem elas saberem a minha real situação, elas me davam força. E eu falei, Deus, o que vai ser? E foi uma guerra interior muito grande, uma guerra terrível, porque eu falava assim, pode ser dessa forma, Deus, tem uma igreja. Foi quando Deus falou para mim, eu sou o dono da igreja. E aí ele começou a criar situações que as mulheres começaram a sair, cada um não tinha explicação, umas não tinha explicação. E aquilo começou uma revolta dentro de mim. Até que um dia eu sentei sentei na cadeira e eu falei assim, o que vai ser de mim agora? E foi quando eu lembrei que Deus disse, deixa ir, porque a dor de ficar vai ser maior do que a dor da partida. Porque eu segurava elas ali comigo. E o que acontece? Só que ao mesmo tempo eu estava morrendo. Porque eu achava que elas precisavam de mim, mas não precisava. Porque elas tinham um dono. E esse dono cuidava delas. E foi quando o próprio Deus começou a liberar. E eu entendi
Quando eu entendi, eu senti que Deus, a liberação de Deus. E foi onde eu tomei essa decisão de me divorciar. Né? Como eu disse para você, Zilda, eu não concordo com o divórcio. Né? Eu falo, lute pela sua família, porque Deus, ele é o Deus que restaura. Porém, tem casos que, como o meu, que ele precisa ser aceitável. Entende? A pessoa precisa, no caso ele, né? Querer essa restauração. Exatamente. Deus, ele não vai trabalhar com medidas diferentes. Não vai. Você está lutando para ter uma família restaurada. Mas se a outra pessoa não luta, como que irá restaurar esta família? Como haverá uma restauração? Não vai acontecer. E foi quando eu me divorciei. Porém, antes de eu iniciar o ministério, Deus falava que eu precisava, que eu iria enfrentar dores para entender as dores de outras mulheres. Eu nunca entendi muito bem esse mistério. Até que precisei passar pelo divórcio e eu achei que estava tudo acabado. E quanto tempo, Pauline, você ficou dentro desse casamento passando por esse processo de dor e de luta, e faz de conta que está tudo bem, cuidando de outras mulheres, mas cheia de feridas? Quanto tempo? Foram 20 anos. 20 anos? 20 anos. Me casei com 17 anos e foi todo, E todo desde esse o começo? tempo. Desde o começo. Ele já fazia isso? Sim, na verdade, no começo eu não queria saber. Né? Eu não Entendi. queria saber, via rumores, ouvia rumores, via algumas coisas, mas eu não queria saber. Mas chega uma hora que o próprio Deus, ele abre a sua visão, você querendo ou não. Descortinou tudo. Descortinou tudo. E, né, e provas, e pessoas até mesmo, como eu disse. É muito triste, foi muito triste. Sabe o que é você ir no supermercado e você encontrar as mulheres e você saber que está acontecendo coisas ali, você ter provas. Então é muito doloroso. Às vezes eu ia nas igrejas, eu sabia que estava acontecendo coisas. Zilda, pensa o que é você entrar numa igreja e você já, sabe, os olhares te cercar e você fingir que nada está acontecendo. Não é fácil, não. Sim, e eu dizia que Deus, ele é um Deus que não nos perde de vista. E eu sabia que Deus estava contemplando tudo, e uma hora ou outra. Só que a surpresa veio depois. Por quê? Me divorciei. É muito doloroso. Eu falo pra você com conhecimento de causa. Porque tem mulher que acha, ai, vou me divorciar. Não é simples assim. Não é. É uma dor terrível. É muito doloroso. Porém, no meu caso, foi necessário. E eu recebi muito apoio. Por incrível que pareça. E eu fiquei até um pouco assustada, porque eu não esperava. Porque a gente vem de uma sociedade machista. Tem a questão da religiosidade. Tem quem entende, quem não entende. Mas por uma questão de sobrevivência, eu precisei sair. Até porque envolvia outras coisas. Não era só... Não mexia... Não tinha só a igreja em jogo. Tinha outras coisas envolvidas. Meu Deus. Sim. Então, eu acredito que nem teve uma libertação por completo, sabe? E por esses dias eu tive ainda essa confirmação, né, de pessoas que chegaram, vieram me pedir perdão. Foi uma conversa muito longa e Deus esclareceu muitas coisas, porque Deus não deixa nada em oculto. É verdade. Então, se havia alguma dúvida em mim, Deus, assim, nos últimos tempos, descortinou tudo mesmo. Algumas mulheres também me procuraram, queriam enviar provas. Eu falo, hoje não precisa, não quero, tá tudo certo, tá tudo bem, me perdoo, tá tudo ok, né? Porque a dor, você precisa passar por ela, você não pode morar nela, né? Então, enquanto eu estava ali casada, eu morava naquela dor. Eu morava naquela dor. E aí você apregoa que o nosso Deus é o Deus de cura, mas você traz aquela dor para si.
E se permite ser ferida, porque era o meu caso, eu me permitia ser machucada e machucada e machucada. E ainda você, não porque você que é culpada, não porque, aí era assim, se a igreja não tá dando certo, e não tem essa da igreja não dar certo, a igreja passa por fases e fases, tem fase que tá cheia de gente, tem fase que é poucas pessoas, mas não tem problema, vamos adorar a Deus do mesmo jeito. Não, você que é o problema, você que é a culpada. Então, colocava as responsabilidades em cima de mim e não, era coisa natural da ordem, né? Era pecado ali escondido. Exatamente. E então, assim, então eu tinha que lidar com muitas questões. É por isso que era uma dor muito grande, né? E aí, o que aconteceu? Precisei me divorciar. E eu falo que é aí que começa a história. Meu Deus. Porque Deus dizia que eu precisava passar por dores para entender as dores de outras mulheres. E acho que é um ponto que não é abordado. Esse assunto não é abordado. Missionária Zilda, como as mulheres divorciadas elas são tratadas nas igrejas? Com bastante indiferença. Com muita indiferença. E é muito triste. E sempre, a maioria, a culpada são elas. Exatamente. Por causa da sociedade machista. É isso mesmo. Você entende? Só que eu conheci muitas mulheres como eu, fizeram de tudo para manter um casamento. Eu também conheço. Muitas mulheres que fizeram de tudo. E posso te falar? Tem muitas que estão ainda hoje num casamento dessa forma. Tem. Porque estão esperando chegar até as últimas consequências. Essa que é a verdade. Ou esperando essa restauração de Deus. Ou esperando a restauração de Deus. Mas não vai acontecer. Se a outra parte não quiser, não vai acontecer. Pode orar, pode jejuar. Deus tem o poder de fazer, ele tem o poder de fazer. Só se ele matar outra pessoa. Exatamente. Mas para restaurar, para ter um convívio, para ter aquela família unida, os dois têm que querer. Os dois precisam Não tem querer. problema, eu não posso, a gente não está aqui, ninguém pode estar julgando. Não. Se acontecer algum erro dentro de algum outro casamento, mas a partir do momento que a pessoa ela queira sair daquele problema, como você falou no começo, eu quero te ajudar. Isso, exatamente. Eu vou te ajudar. Quer dizer, ele teve todas as cartas ali para ele falar, não, tô todo do meu lado. Exato. Mas ele não quis. Não quis. E aí, o que acontece é onde muitas mulheres não assumem essa parte. E eu achava que eu estava sendo corajosa ficando em um casamento. Até o Senhor me dar a clareza, que também era coragem eu sair para viver. Até o Senhor me trazer essa clareza. E, de fato, foi muito difícil. É muito doloroso, porque entra várias questões. Questões financeiras, porque tem mulheres que não têm uma independência financeira. Nem sabe... Eu sempre trabalhei, mas ainda assim eu tinha aquela... eu era muito ligada a isso, tinha medo. O que vai ser de mim, das minhas filhas? Uma insegurança. Uma insegurança muito porque grande. Porque o homem, ele transfere esse papel, né? Porque ele é o provedor. Dentro né? de casa. Porém, eu sofria muito nessa questão. Porque o que acontece? Eu não tinha esse respaldo. Era o básico. Né? As filhas eram muito bem amparadas, tudo que precisava, mas eu não. Eu falo que o Senhor cuidou da minha vida. Por isso que eu digo, Deus usava as mulheres para cuidar de mim, sem saber. Aí, então, assim, me calçavam, me vestiam. Era um cuidado, assim, excepcional de Deus através da vida delas para comigo, porque eu não tinha esse respaldo. E aí, os trabalhos que eram feitos de mulheres, eu trabalhava também. Eu tinha que trabalhar, porque eu não tinha acesso a nada de questão financeira da igreja. Nunca tive. E nunca tive. Por quê? Você precisa de uma oferta para um pregador, para fazer... nunca tive R$1. Se não fosse eu trabalhar, essas mulheres que Deus levantou para auxiliar, né? Então, e graças a Deus... Então, com isso, eu percebo que Deus levantou, ao longo do tempo, muitas testemunhas. Você entende? Sim. Porque alguém vai ouvir isso e vai falar assim, realmente. Eu ajudava mesmo no trabalho, eu ofertava. Olha, e chegava, era específico, isso daqui é para tal coisa. Aí,
Ó, chegava ali com uma vestes, né? Ó, essa aqui é pra você no dia tal. Era dessa forma. Essa bolsa era assim, era Aquele muito, zelo, muito lindo. né? Um zelo de Deus, um cuidado. Glória Então a Deus Deus. usava mulheres. Por isso que eu falo que mulher, Deus tem negócio com a mulher, porque é uma sensibilidade, assim, fora do normal. Era algo assim incrível. Então, e acontece isso, as mulheres não saem do casamento, porque tem essa questão financeira, tem a questão ministerial, e tem a questão espiritual. Porque uma mulher, ela é amparada espiritualmente quando ela está dentro de um casamento. Tá ligado, Tá né? ligado. Aliança. E eu queria muito isso, só que na verdade eu já estava desamparada fazia muito tempo. E só você não percebia, né? Eu até percebia e chorava muito com essa ausência, com tudo isso, mas aparentemente estava tudo bem. Você tá entendendo? Então, assim, nas redes sociais, aquela foto de família, estava ótima aquela foto de família. Aí foi quando eu falei, eu quero enganar mais quem? Né? Quando eu saí, aí eu falo que para mim começou agora, por quê? Eu desconhecia esse lado. Como é que as mulheres divorciadas ela têm sido tratada na igreja? Com muita indiferença, com muito preconceito. Era uma dor da alma, porque eu já trazia a dor do divórcio e aí eu não conseguia encontrar acolhimento dentro da igreja. Isso é muito triste. Mesmo que algumas lhe apoiou, né? Mesmo que algumas me apoiaram. Sim, ó, eu vejo assim, os pastores, eu recebi muito respaldo. E eu não esperava. Eu não esperava, eu falei, Deus, mas eu entendo também que é fruto. Eu tive uma boa conduta. Então, é óbvio que você vai colher algo significativo, Sim, sim. Entende? E eu falei, nossa, Deus, obrigado. Como que vale a pena ser fiel? Porque, na verdade, o que o homem não vê, Deus vê. E quando você precisa, você vai colher, que foi o meu caso. Só que hoje eu veio ao meu conhecimento que chegou ao conhecimento de muitas pessoas. Eu achava que ninguém sabia. Eu achava que ninguém sabia, mas sabiam. Só não tinham coragem de chegar. Entrei num momento de revolta, porque eu falei, meu Deus, que povo covarde, né? Só que eu entendi depois que era uma guerra minha. Era algo meu. Quem ia poder mudar aquele cenário, aquela situação? Ninguém. Não cabia a ninguém. Você tá entendendo? E, tipo assim, era uma pessoa muito imponente, muito prepotente. Era comprar uma briga na certa. Então, quem é que queria dar a cara a tapa para isso? Ninguém. Então, eu tive que lidar com muitos sentimentos, muitas coisas, e graças a Deus, o Senhor deu vitória. Porém, a parte que mais me pegou foi essa questão das mulheres divorciadas. Eu só queria encontrar acolhimento, somente isso. E a gente não encontra. Graças a Deus, eu fui congregar em uma igreja que eu fiquei servindo ao Senhor neste tempo, né? Essa igreja me acolheu, só que eu fiquei traumatizada, vou ser bem sincera. Não pela igreja, a igreja me acolheu muito bem, graças a Deus, mas eu sentava bem próximo à porta. Para terminar o culto, eu não ter que cumprimentar ninguém. Porque eu não podia cumprimentar o marido de ninguém. Porque se você cumprimentar o marido de alguém, já é um olhar torto. A irmã já vem, já libera, já fala algo assim que é muito doloroso. E não para pensar que você está num momento tão delicado da sua vida, tão triste, tão doloroso, porque é doloroso um divórcio. Então, eu não concordo com o divórcio, porém foi necessário, no meu caso, né, passar por essa situação. E hoje eu vejo, e eu entendo que o mesmo tratamento que é com a divorciada é com a viúva. Porque aí, quem que se aproximava? Quem estava, ou era uma outra divorciada, ou era uma viúva. E aí você vê essas mulheres, elas não conseguem, você pode ver, elas param no meio do caminho. Porque a igreja não acolhe. E aí o Senhor me levou com tantas mulheres na mesma condição, e eu dizia para elas, não julgo. Hoje, quantas mulheres que saíram da igreja, não é porque estão desviadas, mas estão paradas, estão estacionadas porque não encontram respaldo, não encontram acolhimento dentro da igreja. E posso te falar a verdade, as próprias mulheres que acabam direcionando
de maneira errada. E é muito triste. Porque a mulher, ela é tão poderosa em Deus, que se ela soubesse o poder que ela tem de levantar a outra mulher, e uma mulher divorciada, uma mulher viúva, ela precisa dessa outra mulher. Você entende? Sim. Só que qual que é a nossa visão? Qual que é a visão que tem? Se é uma mulher divorciada, vai querer meu marido. Mas por que essa insegurança de querer meu marido? É porque dentro de casa talvez não esteja tão bem. Talvez esteja vivendo de aparência. Uhum. Então eu entendi, missionária Zilda, que o Senhor, ele é em meio à dor, que ele vem concretizando os propósitos na nossa vida, né? É em meio à dor que o Senhor, ele vem trabalhando, ele vem te curando, para que você possa exercer o propósito que ele tem. Sim, né? Que é, no meu caso, o propósito é de levantar outras mulheres. Quando você entra para esse divórcio, ele aceita de boa? Ele confronta você? Como Não. foi? Ele aceitou de boa. Então ele já esperava. Ele só não acreditava pelo fato de você ser mulher de Deus. Não Ele acreditava, não acreditava, tanto é que, né, era o que ele falava, nossa, não acredito, não, porque não, nem eu, vou ser bem sincera, não eram meus planos, não eram os meus planos, nem eu acreditei. Mas aí o que aconteceu? Na verdade, foram todos esses anos, por que você não vai embora? Eu não preciso de você. Se eu tivesse casado com outro, meu ministério teria melhor. Era essa a fala que eu vivi aos 20 anos recebendo. E o que eu entendo, assim, hoje, não assume um relacionamento porque gosta dessa vida. Você entende? Dupla. De vários contatos. Você está entendendo como que funciona? E foi dessa forma que aconteceu. E eu louvo a Deus por esta oportunidade que Ele me deu, sabe? Como eu disse, eu achei que a coragem era ficar, mas não, a coragem foi ter saído, né? E ter enfrentado a sociedade, muitos julgamentos. E a sua família? Olha, a minha família, pai, mãe, irmãos, minhas tias maravilhosas, super entenderam. Tanto é que por eles já teria sido anos lá atrás, mesmo sem saber de toda a história. Eles tinham uma percepção. Porque já. via a forma que eu era tratada, então eles se liberaram, para eles eu já teria saído antes. Agora, tem um lado muito religioso, que eu sofri muito, eu não esperava esse lado, foi uma outra dor, que foi aí que onde virou uma chave, porque eu não queria me relacionar com ninguém, né? Não era tempo, não poderia, seria justo nem comigo e nem com a pessoa, pelo fato de que eu precisava me curar, eu precisava tratar. De um tempo, né? De um tempo. Porém, foi tão doloroso que essa parte, que vem essa religiosidade, eu não sei se é religiosidade, ou um ego até mesmo, que eu precisava ficar. Tá apanhando? Tem que ficar. Tá sofrendo, tá sendo traída? Tem que ficar. Foi isso que eu ouvi. E eu disse, não, eu não vou ser essa mulher. Se depender disso para gostar de mim, eu não vou ficar. Então, não vai gostar. E aí foi quando eu decidi sair, e quando eu ouvi esse relato, né, de uma pessoa muito próxima da família, foi aonde eu tomei uma decisão em me permitir a me relacionar com uma outra pessoa, né? E eu falo que é a melhor parte da minha vida vem agora, porque eu sei que a minha cura não está, né, no meu esposo, que é o pastor Eduardo. A minha cura está em Deus. O Senhor tem me tratado dia após dia, tem curado. E aí exercendo mesmo a obra de Deus, né? Tem gente, vem pregar e... Não. Eu vou falar daquilo que eu sei, daquilo que eu senti, daquilo que eu sinto, não é verdade? E aí, o Senhor me deu uma pessoa maravilhosa. E até conversei com meu pai e falei, olha, pai, tem uma pessoa que falou que quer cuidar de mim. Parece ser um homem de Deus. E depois desse relato, meu pai ficou muito inconformado, né? Porque onde já se viu, né? A minha filha não merece estar passando por isso. Ela tem sim que tomar uma decisão. Meu pai é um homem de Deus, sabe? Eu fiquei muito feliz
em ver esse cuidado do meu pai, porque é essa visão que eu tenho de pai, de cuidado, né? E aí foi quando eu apresentei, né, o meu atual esposo para ele, e ele falou assim, olha, eu senti muito Deus na vida dele, e eu acredito que vai dar certo. E aí Deus restaurou, Deus falou para mim que a minha casa voltaria a sorrir, e de fato é uma alegria, assim, eu falo assim que a restauração que eu esperava em Deus, ela aconteceu. Eu tenho o prazer de ficar na minha casa hoje. Minha casa tem paz. A minha casa é uma casa feliz. Hoje eu durmo, hoje eu deito e eu durmo. Porque antes eu não conseguia dormir. Uhum. Eu falo que o Senhor me rejuvenesceu. Hoje eu não tenho mais 17 anos, estou quase na casa dos 40, mas o Senhor me rejuvenesceu. Hoje eu não tenho dores psicossomáticas, aquelas que me prendiam numa cama. Hoje eu levanto, né? Eu acordo, eu tenho o prazer de viver. E eu falo assim que a cura que eu esperava em Deus, ela tem acontecido dia após dia, dia após dia. E o que eu tenho a dizer, missionária Zilda, é que vale a pena ser fiel ao Senhor. Uhum. Vale a pena. E a salvação, ela é individual. Então, eu entendi, quando eu entendi que eu precisava lutar pela minha salvação, pela minha vida, que eu precisava cuidar desse corpo, precisava cuidar da minha mente, precisava cuidar da minha alma. Não era só o espiritual, não era só orar, só subir monte, descer monte. Quando eu entendi isso, foi difícil, mas eu precisei ser corajosa, tomar atitudes que muitas não tomaram. Muitas hoje não vivenciaram um ministério brilhante porque não tomaram uma decisão. Você entende? Uhum, sim. Muitas hoje, de verdade, são pessoas frustradas porque manteram um casamento de fachada, de aparência, uma família de aparência, mas são frustradas porque não conseguiram atingir em Cristo por conta do que a sociedade vai dizer, por conta de um ensinamento errôneo que nós tivemos, que tem que aceitar. Não, a gente não tem que aceitar. Porque o casamento, ele só é casamento quando os dois estão ali exercendo a função, cada um na sua função. Sim, né? Sim. A esposa sendo esposa, o marido sendo marido. Aí sim dá certo. Mas quando isso não acontece, não tem como haver. Então não existe casamento. E é isso que as igrejas, que os pastores, eles não mencionam. Se estão trocadas funções, porque durante muito tempo eu exerci uma função que era de dois, você entendeu? Do homem e da mulher. Porque eu tinha que manter o equilíbrio das coisas em casa, o equilíbrio espiritual em casa. Muita gente que está nos assistindo vai até lembrar, eu fazia muitos cultos e trabalhos com as adolescentes, com as meninas da igreja, só que nem sonhavam o que eu passava dentro de casa, o que eu estava tentando, sabe? As brechas que eu estava tentando fechar dentro da minha casa. Né? Não vou dizer que foi em vão, não foi em vão, porque nada é em vão no Senhor, nada é em vão. E o Senhor não perde o controle de nada e nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Sim. Porém, tem situações que o Senhor ele quer mudar o cenário, mas depende de mim e de você. É verdade. E aí foi a última palavra, que foi o último dia que eu estava ali, que Deus me falou, foi que ele disse assim, eu não vou fazer o que é para você fazer. Foi dessa forma, eu não vou fazer o que é para você fazer. Porque eu questionei, o Senhor fala que é meu pai, nem meu pai terreno. Sem saber das coisas, ele não concorda, não aceita a situação que eu estou vivendo. E o Senhor que é meu pai celestial, aí foi quando Deus falou, não vou fazer o que é para você fazer. Então eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. Sabia que não ia ser fácil? Não ia ser fácil. E aí tomei essa decisão, passei a presenciar como é tratado as mulheres divorciadas, as mulheres viúvas dentro da igreja. É muito triste. Sim. É lamentável. E aí o Senhor me deu acesso a mulheres que já nem estão mais na igreja, passaram pela mesma situação que eu, por serem divorciadas, passaram muitas discriminações a ponto de não sentirem vontade de estarem dentro de uma igreja. Olha que situação. Porque não são acolhidos, porque você não vai apoiar o erro de ninguém.
mas você vai acolher, vai agir de misericórdia. Tem que entender o motivo do Entender, erro. exatamente. Eu concordo com você em algumas partes, sim. Sim. Que a igreja tem que ter esse preparo. Exato. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Tem que existir um culpado. Se não foi ele, é ela. Exatamente. O inimigo, ele não brinca. Não brinca. E ele entra para destruir. Então, se ambos não tiverem vigilância, ele vai entrar e ele vai destruir. Ele está fazendo isso. É o propósito diariamente dele, né? Ele está fazendo. Existe muitos casamentos de fachada. Muitos. Não são casados. Só está lá no papel. Não exerce, não tem mais relação sexual, não dormem mais juntos. Não. É só para manter aquela aparência. Exatamente. Mas a gente nem vai entrar nesse lado aqui. E o fato de a igreja não ter esse preparo, e não tem mesmo, não tem, porque nós conversamos com muitas mulheres todos os dias, e quantas mulheres chegam para mim que estão passando por um divórcio, ou estão no processo, ou já passaram e não sabem como fazer, é muito alta a quantidade delas. E que elas não conseguem ter apoio. Não. E a primeira orientação é: procure a pastora da igreja. Exato. E mesmo assim elas não têm esse colhimento, Não né? tem. E isso vai levar, sim, essa mulher a entrar em desespero, sem saber quem buscar, porque ninguém vai sentar para ouvir. Exatamente. Eu digo que cuidar de gente dá trabalho, a demanda é muito grande. Mas se você, no caso, a senhora... Difícil falar Não, pode senhora falar por você. uma aqui, ó. Tão novinha, pastora, tem que assumir seu papel de pastora, tem que cuidar das ovelhas. Exatamente. Tem que ensinar as mulheradas. O porquê que aconteceu? Não é assim, tem que engolir tudo e fazer de conta que está tudo bem. Tem que entender a situação, tem que acompanhar Exato. o motivo da situação, para que, se isso for necessário acontecer, essa mulher não fique vulnerável, sem saber que caminho tomar, que rumo tomar, não vai sair aceitando o primeiro que depois do divórcio vai chegar. Exatamente. Ela tem que ter esse tempo para ela, né? E isso aqui é muito delicado. É um assunto muito delicado. Mas temos que falar, mesmo Exatamente. que algumas pessoas venham julgar, não tem problema, porque nada do que vão falar ali me afeta. Eu tenho maturidade, você tem maturidade para isso. Temos respaldo bíblico, onde a mulher ela precisa de ser acolhida, sim. E a igreja precisa ter esse preparo. Precisa ter uma pessoa, um casal ali que fica atento. Exatamente. Tá vendo que tá chegando nos cultos com o semblante meio assim, sabe? Chora em todos os cultos. Tá com uma marca de estranha. Se aproxima, pergunta: querida, tá precisando de ajuda? Exatamente. Tô com vontade de ir na sua casa fazer uma visita, tomar um café. Tenta tirar isso. Muitas pessoas, elas estão sofrendo caladas, porque elas têm medo de falar. Exatamente. E é um assunto muito delicado, né? E houve uma preocupação muito grande da minha parte, porque eu falei para Deus, eu quero ser uma referência do Senhor nessa terra. Porém, a gente precisa cuidar dos nossos passos para que sejamos uma verdadeira testemunha de Cristo, né? E aí me veio essa situação, né? Vivenciando um casamento de fachada, depois um divórcio, e por quantas vezes eu chorei, eu falei assim: Deus, eu queria ser uma referência. E eu entendi que eu não deixei de ser uma referência de Cristo, né? Porém, temos os nossos espinhos na carne, temos as nossas cicatrizes, as nossas feridas, mas em tudo Deus ele tem um propósito. A Bíblia fala que ele tem propósito até no dia mau. Só não podemos nos prostrar, não é verdade? Isso. E quebrar princípios, é isso. Você andando em princípios, você rompe, né? E eu louvo a Deus, eu falo assim, que eu não me arrependo. Houve momentos que eu precisei de tratamento, precisei liberar perdão, porque a minha tristeza foi que, assim, como eu me permiti durante tantos anos ser ferida e ser machucada, como eu permiti tudo isso, né? Então, eu passei recentemente por esse tratamento e eu louvo a Deus que hoje eu não me arrependo, né? Muito pelo contrário, eu agradeço a Deus, porque Ele me deu a oportunidade de eu provar quem eu sou em Cristo.
Você entende? Porque o diabo, ele não tá brincando em serviço, ele vem para destruir mesmo, ele quer destruir as famílias. E se a gente não tiver vigilante, você perece a sua casa, perece todo mundo. Sim. Essa que é a realidade. E era essa a intenção. Mas graças a Deus que nós estamos firmados na rocha que é Cristo, né? E aí eu venho superado dia após dia. O Senhor mudou o cenário da minha história. E aí Deus vem falando assim que é só o começo. Amém, glória a Deus. E eu louvo a Ele por essa oportunidade, por tudo que aconteceu, né? Foram momentos dolorosos, momentos difíceis, mas sempre Deus levantou alguém. E eu vou ser bem sincera para você, eu fiquei muito mal durante algum tempo, porque no meio do divórcio, não queria saber de pessoas. E eu dizia assim, Deus, como que o Senhor tem negócio comigo? Sendo que o Senhor me levantou para ajudar outras mulheres. E eu não quero nem saber de pessoas. Né? E aí Deus, na infinita misericórdia, Ele me falou que pessoas ferem, mas pessoas também curam. E nos últimos tempos, assim, o Senhor vem me trazendo a memória. Ao longo da jornada, do caminho, quantas pessoas Ele levantou para cuidar de mim. Sabe, situações. E depois agora, quantas pessoas se alegrando com o recomeço, se alegrando com a vitória. Tem quem não goste? Tá tudo bem, não tem problema. Mas tem muita gente que tá feliz com a vitória, com o que Deus tem feito na minha vida. E o importante também, né, é de... falei é Poliana. Não, mas pode chamar de não, senão vão falar assim, mas Hilda agora tá falando na gíria, Pode pôr Lili. Pode pôr Lili, entendeu? Mas na minha família eu sou pô mesmo. O pessoal me chama de pô. De pô, Poli também. O mais importante... tem que ter um momento de riso aqui, porque não dá pra ficar só com carinha de choro, mas não. É verdade. Mas o mais importante, irmã Poliana, é que você, com a ajuda do Senhor, conseguiu dar a volta por cima. Graças a Deus. Eu não acredito, eu respeito opiniões, mas eu não acredito que Deus fica feliz em ver uma filha dela debaixo de jugo, debaixo de dor, debaixo de lágrimas, debaixo de comparações, de negatividade. Deus não fica feliz com isso. Não. Deus não fica. E a maior guerra foi porque, assim, eu sempre fui muito de oração, né? E desde muito nova. E a maior tristeza minha era porque eu encontrei alguém dentro da igreja. Era alguém do altar. Você tem noção? E daí eu dizia, Deus, eu não fui procurar lá fora, mas eu tô vivendo com mais tristeza de alguém que casou com alguém lá fora. Uma decepção. Não, né? foi uma frustração muito grande, mas foi uma escolha, né? E ninguém tem culpa disso. E também, você não conhece a pessoa totalmente. Não, exatamente. Não consegue conhecer. Às vezes eu falo, eu tenho 30 anos de casada. Que bênção. E de vez em quando meu marido me surpreende, tá ouvindo? Eu falei assim, lá eu não conhecia ainda não, entendeu? É meio complicadinho. Sim. Então, alguns anos atrás, eles agiam de uma outra forma. Hoje as pessoas estão um pouco mais querendo cuidar da vida dos outros, né? Porque teve um tempo que se você chegasse com o olho roxo, ninguém perguntava o que aconteceu. Hoje, mesmo com essa negligência no meio do povo total, não quero titular a igreja, de não acolher, ninguém quer se meter. Briga de casal, ninguém se mete. Se mete, sim, eu me meto. Se ela chegar roxa, eu vou falar, irmã, onde a senhora caiu? Olha, o que aconteceu? Bateu isso aqui na cama e a gente vai com jeitinho. Mas isso é discernimento. Não, olha, isso aqui, se sanguinho pisoado, pode causar isso. Aí a gente vai falando. Esses dias uma irmã veio me abraçar e quando ela abraçou, tinha uma marca roxa aqui no braço dela. Aí foi um processo. E ela contou quem fez aquela marca roxa. Então, Deus não fica feliz da mulher viver sobre pressão dentro de casa. Você sabe que uma coisa que me fez, assim, repensar foi naquele caso daquela pregadora e cantora, pastora e cantora, Sara Mariano? Sei. Você recorda desse caso? Sim, isso mesmo. Então, ele me dizia que o marido tinha que fazer aquilo mesmo.
Então foi aonde... Desculpa, mas eu acho que ele nunca foi convertido. Então, nunca foi liberto. Não, hoje eu tenho essa certeza. E como que uma igreja consegue também não ter essa visão? Porque a igreja precisa ter a visão. Se um pastor não está andando conforme a Bíblia, ainda que 10 não vê, mas eu acho que 1, 2 tem que ver. Mas o problema, como que Zilda, acontece? é que a Bíblia fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje o povo, eles estão sendo levado por dons. Então, se a pessoa prega bem, se a pessoa canta, profetiza e faz e acontece aquele movimento, tá tudo bem. Mas não dá para descer. Não dá. Não dá. é todo mundo que convence não é todo nessa mundo. parte, Exatamente. Porém, tem essas pessoas que estão assim pelo dom e se convencem através do dom. Só que dom não é salvação. Claro que dom não é caráter. Você está entendendo? Então aí teve esse caso e aí foi quando eu fiquei com medo. Ficou? Eu falei, você é a próxima. Porque, né, eu já estava, assim, sofrendo algumas ameaças. Falei, não posso continuar. Aí foi aí que eu procurei os meus pais, já no final de tudo, né? Porque se bate você falei, hoje, belisca amanhã, sim, puxa seu cabelo, daqui a pouco já ele vai era, matar. isso daí já era, né, já acontecia. Era frequente? Era frequente, porém, houve um determinado momento, quando eu estava, assim, com bastante visibilidade, assim, acho que viu que a igreja estava bastante do meu lado, foi onde eu falei, olha, nunca mais você coloca a mão em mim. Porque senão eu vou tomar as medidas cabíveis. E de fato, não colocou, mas aí assim, as agressões eram de outras formas, né? Os abusos eram de outras formas daí. E eu nem sei dizer qual que é o pior. Ai, Poliana, mas graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Que ele te deu uma veste nova de força. Né? Não é fácil por conta dos filhos. Não é fácil, porque os filhos, eles não aceitam pais separados, eles querem os pais juntos, mas se não há respeito de um lado, não há carinho, não há amor, não há compreensão, não tem como ir até o final com um casamento desse jeito. Sim. E hoje, vamos mudar de assunto, vamos. Né? E hoje, assim, como que está a sua vida hoje? Olha, hoje eu agradeço a Deus, eternamente grata, meu Deus. Como é bom servir a este Deus. É verdade. Porque a restituição que eu tanto buscava aconteceu. Não foi da forma que eu imaginei. É por isso que ele faz hoje, a gente não entende. A gente vai entender amanhã. E de fato. Hoje, o Senhor tem, como eu disse, ele tem me curado. Porque não tem como, assim, acontecer uma cura, uma ferida que foi aberta durante 20 anos. E você, ser curado amanhã. Não. São eles situações, né? Tem ainda alguns gatilhos, algumas coisas. Só que aí o Senhor me preparou uma pessoa, né? Também com dificuldades, também passou um processo bem difícil, quase que semelhante, né? E eu falo assim que a gente está se curando, um auxiliando o outro, um ajudando o outro. E ele fala assim, olha, eu sabia, né, que você tinha suas dores, mas eu não imaginava que era tanto. Ele fala assim, ele é um pouquinho assustador. Mas uma pessoa que tem agido com muita calma, muita paciência. E, olha, eu até agora, assim, eu falo assim que eu tô como os que sonham, né? Obviamente, a gente tem as nossas dificuldades, né? Até porque os dois vêm de uma história. Porém, como é maravilhoso servir a esse Deus, sabe? E hoje também acho que a maturidade vai nos ajudando também, né? Também. E ele tem sido, assim, uma ponte, sabe? Tem sido uma ponte na minha casa. Com as minhas filhas, a forma que ele se direciona com as minhas filhas. Que bênção, sabe? Como Deus é maravilhoso. Não te desamparou, né, amiga? Não. Eu falo assim que eu tô... Tem hora que ainda ontem eu dizia assim pra ele, nossa, eu ainda nem acredito que eu sou sua esposa, que eu casei com você. Faz muito tempo ou pouco tempo? Faz 10 meses. Tá na lua de mel ainda. E assim, e Deus tem feito coisas assim, sabe? Extraordinárias. Extraordinárias. E tanto na minha vida quanto na vida dele, porque como eu disse, né? Ele também veio de um relacionamento. Não é fácil. Eu acho que pra ele é um pouquinho mais difícil. Não, porque, né, lidar com uma mulher assim, né? Eu falo, Deus, dá graça pra esse homem me aguentar. E, nossa, mas ele tem sido uma belezinha, assim, graças a Deus, né?
né? Eu falo que Deus preparou ele para mim mesmo, para cuidar de mim na questão assim, porque não é fácil, né, Zilda? A gente vem com muitas coisas, muitas bagagens. Essa que é a realidade, a gente tem que ser sincera. É verdade, não é simples, não dá para levantar e falar, eu já tô curada, não, passou. Não dá. Não passou, é hipocrisia, não. sabe? É mentira. Porque mentira. A gente vê muito disso, né? Sim. Ai, não, tem que... Não. É porque tem muitas que elas separam hoje, tipo assim, na outra segunda ela já está casada. Aí ela tá com um sorriso de canto a canto, como se ela nunca tivesse passado por nada. Ela maquiando a dor. Ela sufocando a dor. Não é fácil. Não é fácil. É Eu muito doloroso. não sei como que é o divórcio, assim, essa dor do divórcio, mas eu entendo dele e eu sei que não é fácil. E por não ser fácil, aqui também destrói não a mulher só como mulher, como mãe, como pastora. Sim, sim. Como amiga, porque tem amigas que não ficam mais. Não. Elas vão embora, dá no pé. Exatamente, com certeza. Elas vão embora, porque às vezes a família, o próprio marido fala, você não pode mais ficar conversando com a Capoline, Exatamente. Porque agora ela é uma mulher divorciada. Se você ficar muito com ela, vão dizer que ela vai fazer... Claro que isso é coisa de cabeça de pessoas pequenas, né? Que fez isso. Mas eu sei que tem. Mas por que faz isso? Por que não pode estar perto? Porque tem alguma coisa presa. Você tá entendendo como que... E aí eu falei, Deus, muito obrigado, porque eu sei que hoje eu me tornei uma pessoa seletiva, Zilda. Com certeza. E eu sei que ser. E posso te falar, muitas mulheres que passaram por esse processo, estão no divórcio e se aproximaram, aí elas se abrem. Porque eu me coloco no lugar, lugar e hoje não tenho desejo de estar na igreja. Não tem problema. Eu super te entendo. Porque eu também não tinha desejo, mas eu me apeguei na promessa. E você nunca pensou em desviar? Olha, eu falo assim para minhas filhas, eu não vou falar que eu nunca pensei, eu cogitei. Ah, tá. Mas não combina comigo. Não combina. Não. Eu até Acho que nem o mundo te quer. Não, mas não sei. Gente, diante de Deus, sem hipocrisia nenhuma, eu não sei viver de outra forma. Aí minha filha falava assim, mãe, levanta, arruma um contatinho. Mãe, pelo amor de Deus, vai ficar depressão. Eu falei, não é depressão, tô bem, glória. E tava bem, a única coisa que eu queria era ir pra igreja, mas aí voltava, aquela frustração e toda. Mas assim, de verdade, não consegui. Até cogitei, falei, agora tem oportunidade. Mas não, porque já tinha oportunidade, essa que é a verdade. Essa que é a verdade. E eu falo, com Cristo eu ganho muito mais. Com certeza. Eu ganho muito mais. E é muito bom a gente ver as promessas sendo cumpridas. Talvez não, se eu tivesse saído fora, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Não. Porque ele falou que restauraria, só que eu não tinha dimensão de como faria, né? E aí, graças a Deus, e o Senhor tem restaurado, né? Hoje, eu intercedo muito em prol das meninas, das minhas filhas, né? Porque não tem uma maturidade para entender algumas coisas ainda, por mais que estão moças, né? Mas eu acredito que as orações alcançam. E elas entendem. Né? Os adolescentes hoje são bem espertos. No meu caso, era elas que falavam para separar. Ela chegaram numa idade, não, a gente não aceita mais, não. Aí a Maria Eduarda, ela é muito, muito madura. Então ela falava assim, entenda, ele é o meu pai e é o seu marido. Mas não existe marido dessa forma. Então não é marido, já deixou de ser faz muito tempo. Então elas queriam abrir meus olhos. E eu falava, meu Deus, mas eu fiquei por causa delas, né? Então era assim, e até hoje, assim, ela é triste, porque elas falam assim, a gente queria a nossa família, mas não tem condição, porque deixou de ser família há muito tempo, né? E amém, sabe? O Senhor tem nos dado a oportunidade de vivenciar algo novo. Quando Deus me deu uma palavra sobre... Isaías 43, 18 a 19, sobre caminhos novos. Eu não imaginava que seria dessa forma. E, de fato, Zilda, com toda a propriedade. Glória a Deus. Ele abre caminho no meio do deserto. Ele faz coisas novas. E Deus falou que me ligaria a lugares e a pessoas. E, de fato, como Deus é fiel. E eu lembro que eu preguei muito tempo essa palavra, e toda vez que eu pregava para mim mesma. E aí Deus me dizia assim, mesmo em meio ao processo, que Ele me daria um período de descanso.
Uau. E de fato, Zilda. E eu falo que eu tô vivendo esse período. É um período de descanso. Como eu disse pra você, hoje eu durmo. Glória a Deus. Hoje eu não tenho medo, porque eu tinha medos que permeavam, sabe? Porque não tinha o cuidado. Então, assim, eu tinha medo, eu ficava em constante vigilância, né, com a minha casa ali. E hoje eu durmo. Hoje eu não preciso ficar assim. Glória a Deus. Deus é demais. Deus é demais. Esse é seu testemunho. Esse é meu testemunho. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus.